Uma boa noite a todos e que Deus possa continuar abençoando a vida da amada igreja. Quero pedir que você abra rapidamente o Salmo de número 127 e enquanto você vai localizando aí este Salmo de Salomão, como nos indica aí a autoria deste cântico de peregrinação ou um cântico de romagem. Eu vou fazendo aqui aquela introdução para lembrá-los de que esta é uma coletânea de trechos da Sagrada Escritura, do livro dos Salmos, uma espécie de saltério dentro do próprio saltério, dentro do próprio livro dos Salmos. 15 salmos foram separados por aquele povo, pelo povo do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, durante aquele período do ano, em que as tribos saíam das suas localidades e iam em direção a Jerusalém. Estes salmos eram usados pelos peregrinos, por aqueles que estavam fazendo esta jornada, e usados no sentido de exporem eles mesmos os sentimentos que eles tinham, e esses sentimentos eram vários, era de medo, às vezes de preocupação, alegria, confiança, devoção a Deus, e tudo isso era exposto aqui nestes salmos, e eles aproveitavam então aquele percurso que para alguns durava dias, às vezes até mais do que semanas, e eles iam aproveitando o período que estavam juntos, uns edificando os outros através dos salmos inspirados aqui, e eles são, então, usados nesse sentido. Nós já estamos desde o Salmo 120, chegamos hoje mais da metade, então, dos cânticos de peregrinação, que são 15. Nós temos uma intenção de estudarmos estes salmos, e o propósito nosso inicial é que, assim como aquela nação, aquele povo de Deus estava numa peregrinação em direção à cidade de Jerusalém, para cumprir ali um mandamento da lei de, pelo menos uma vez ao ano, em uma daquelas 3 festas principais daquela nação, a saber, Pentecostes, Tabernáculos e a festa da Páscoa, para que eles estivessem ali cultuando o seu Deus, apresentando ali, levando até o templo as suas ofertas, apresentando ali o seu sacrifício, cumprindo assim então os mandamentos de Deus com relação ao culto e à adoração a Deus. Nessa jornada, nessa peregrinação na direção de Jerusalém, estes salmos serviam aquele povo de várias formas. Da mesma maneira, nós também estamos na direção desta Jerusalém celestial. Não da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém celestial. E na direção da Jerusalém celestial, nós estamos então usando estes textos da palavra de Deus, para que da mesma maneira que eles serviram para fortalecer a vida daquele povo, naquela jornada que era geográfica, que era uma jornada terrena, nós, nesta caminhada terrena, mas numa jornada espiritual, sejamos também fortalecidos pela palavra de Deus durante todo o nosso percurso. Então, este salmo se aplica também na nossa vida hoje, assim como serviu para aquele povo, tanto para a jornada física e terrena, quanto para a edificação espiritual para nós também, para que a nossa jornada seja cada vez mais vitoriosa, que nós aprendamos cada vez mais com a palavra de Deus. O Salmo 127, então, vai nos dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Está aqui então o Salmo, mais um cântico de romagem, cântico de peregrinação, ou
dos degraus, né? Que a ideia aqui era a subida. Jerusalém estava edificada sobre o Monte Sião, e por conta disso, então, este cântico era dedicado para aqueles peregrinos que estavam na direção da cidade de Sião, e eles servem para nós também hoje, para nós que estamos na direção de Sião, da cidade espiritual que é Jerusalém celestial. Autor do Salmo, você já viu aí, é Salomão. E nós já lemos a início um texto de 2 Samuel, que aponta aqui para uma das sustentações de que este é um salmo escrito por Salomão. Primeiramente, porque ele foi dirigido àquela nação e depois de muito tempo separado por este povo, o salmo escolhido entre os cânticos de romagem para ser este um salmo que edificava aquela nação. Também o contexto que Salomão escreve este salmo pode ser também um contexto favorável para esta autoria, por conta do conteúdo do salmo que fala a respeito de edificação, de uma casa, de guardar uma cidade. Nós sabemos que Salomão também teve a obra dada como missão da parte de Deus para ele, que fosse ele então aquele que edificaria o templo de Jerusalém e o próprio palácio do rei, embora o seu pai Davi tenha desejado isso por conta da vida pregressa de Davi, por ser ele um homem de sangue nas mãos, ter a sua vida ali, uma vida de derramamento de sangue. Deus não permite que ele construa aquele templo, mas dá a Salomão então a condição de construir este templo aqui. Construção da casa de Deus, o templo de Jerusalém e também o próprio nome de Salomão, como nós lemos lá a princípio. Natã, quando recebe o bebê, batiza o bebê com um segundo nome. Embora Davi e Betseba tenha dado o nome de Salomão, Natã chama aquele bebê de Jedidias. E nós vemos aqui no versículo 2 uma referência a esta palavra que nós vimos ali, amado do Senhor, que é o significado de Jedidias, quando ele diz lá aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Uma referência a si mesmo, possivelmente, Salomão está fazendo aqui, por conta do nome de batismo, e uma referência também ao povo de Deus, que é o povo amado do Senhor, e nós estamos incluídos nisso daqui. O tema, então, aqui apresentado pelo salmista é a reconstrução, ou a construção da casa de Deus, o templo de Jerusalém e também a reconstrução da cidade de Jerusalém pós-cativeiro. Se você esteve aqui no domingo passado, você se lembra que este foi o tema da nossa exposição. Na sequência, então, do Salmo 126, nós vemos aqui novamente o tema sendo colocado aqui, a cidade reconstruída, e nós veremos isso no contexto também do Salmo. O tema principal desse Salmo pode ser separado da seguinte maneira, elencado ali na sua primeira frase, que é uma frase forte. Normalmente os salmos contêm refrões, como cânticos, aqueles momentos fortes da música que o autor deseja que fique gravado na cabeça daquele que vai ouvir, na mente daquele que vai ouvir. E o refrão dessa música é se o Senhor não. E aí ele acrescenta então todas estas coisas, e o resultado é: em vão será tudo aquilo se o Senhor não estiver envolvido. A palavra aqui é interessante que a cidade, eu vi isso num comentário e achei interessante, das palavras iniciais deste salmo em latim, a cidade de Edimburgo, na Escócia, derivou o seu moto. Moto é aquela frase que representa a cidade. Em latim, o meu latim não anda lá essas coisas, porque desde que deixei de ser padre, e me casei com a minha bela esposa Daniele, que não está aqui porque está se sentindo um pouco desconfortável, ela tem uma pressão muito baixa e esse calor hoje pegou. É uma brincadeira, obviamente, nunca fui padre, e nem poderia. Não tenho essa vocação.
Nisi Dominus frustra, é a frase que está lá sendo o moto da cidade de Edimburgo, que diz o seguinte, traduzindo, sem o Senhor tudo é vão, sem o Senhor é tudo vão. O que o salmista está dizendo aqui é que todo o esforço apresentado pela nossa natureza humana, sem Deus, termina em nada. O tema do salmista é esse, e nós veremos então este salmo apresentando esta verdade, lições que nós tiraremos para a nossa vida também. Nenhuma atividade ou obra humana para a nossa vida hoje, e muito menos para o reino de Deus, será frutífera, a menos que Deus abençoe com a sua presença e com o seu auxílio. Sem o Senhor, tudo é vão. Grave isso, essa é a nossa temática de hoje. Nós podemos dividir este salmo em 4 quadros, cenas da vida do salmista, ou da vida do povo, que ele está aqui usando como um exemplo para elucidar e trazer então essa concepção de que sem Deus tudo é vão. Este salmo então apresenta 4 pontos aqui que nós separaremos e servirá de base para a nossa experiência aqui de exposição. Estes pontos vão reforçar essa mensagem e vão terminar então explicando em momentos da vida como nós podemos perceber que sem Deus estas coisas são vãs. Primeiro ponto que ele vai nos explicar aqui é no versículo 1 e 2, quando ele diz primeiro, que sem Deus edificar uma casa é inútil, é vão. É um trabalho que não chega a lugar nenhum. Segundo ponto, edificar e guardar uma cidade também, uma experiência daqueles dias muito comum, e nós veremos isso no contexto da nação de Israel, também era um esforço inútil. Um terceiro ponto aqui, que aplica-se mais à vida de uma forma geral, ele vai nos ensinar que sem Deus, sem a presença de Deus, enriquecer-se de bens desta terra e de tudo aquilo que nós entendemos como prosperidade também é algo inútil. E por fim, ele vai nos ensinar que edificar uma família no Senhor é uma necessidade, porque sem Deus também na nossa família, toda a nossa edificação, a nossa construção familiar terminará em nada. São esses 4 pontos que eu gostaria de abordar então, fazendo a seguinte preposição aos irmãos e levando-os a pensar desta forma. Se Deus não for o fator principal das nossas obras, e elas envolvem tudo aquilo que nós fazemos com o nosso esforço humano, mesmo as que são simplesmente terrenas, ou aquelas que nós dedicamos a Deus para a eternidade, se Deus não for o fator principal, a principal motivação, o ponto central disso na nossa vida, tudo o que fizermos terminará em fracasso, independentemente do resultado, será um fracasso. E eu vou explicar isso então na exposição aqui do texto. Edificando uma casa sem o Senhor. Esta é o primeiro ensino aqui trazido pelo salmista. E o Salomão, homem sábio, vai nos dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vejam que Salomão aqui está fazendo uma referência de si mesmo, como alguém extremamente habilitado para tal obra, separado por Deus para fazer aquela obra, dado a ele todos os recursos. O salmista então está fazendo aqui uma referência da construção de uma casa. Inicialmente nós sabemos que ele está propondo aqui a construção da própria casa de Deus, o templo de Jerusalém, ou até mesmo no segundo momento o palácio real, uma vez que as 2 obras foram feitas ali no mesmo período, ainda mais algumas que vieram depois, açudes, muros, tudo aquilo que Salomão edificou no período em que foi rei em Jerusalém. Essa experiência, então, dá ao salmista a possibilidade de aprender uma lição. Qual é a lição? Se Deus não estiver edificando, tudo o que nós fizermos será vão.
A construção da casa de Deus aqui, então, o templo de Jerusalém, é o foco do salmista como experiência. Salomão tinha todas as condições para fazer aquilo. Ele tinha um recurso financeiro. Os reis vizinhos, do povo que estava ali em paz com Israel, serviu aquela nação com madeira, com ouro, com pedras preciosas, com mármore, tudo o que eles precisavam. Você pode ler lá no segundo livro das Crônicas, foi dada àquela nação para que ela edificasse aquele templo em adoração a Deus. Foi dado também a Salomão toda a economia que Davi fez durante os anos que ele foi rei, juntou dinheiro, e não era pouco, era muito dinheiro, para edificar aquele templo. Foi dado a Salomão também homens habilidosos, artesãos, pessoas dotadas ali, e foi além de uma qualidade humana. O texto bíblico vai dizer que assim como lá no templo do tabernáculo, Deus deu àqueles artesãos, aqueles ourives, aqueles construtores, uma habilidade espiritual, um power espiritual, para que eles pudessem edificar exatamente aquilo que Deus tinha dado como uma obra que representaria ali Deus na terra. Tudo aquilo foi dado a Salomão. Ele poderia sim envaidecer, ele poderia achar que tenho tudo o que preciso, mas na medida em que aquilo vai acontecendo, a sabedoria de Deus toca ali o coração e ele chega à conclusão que se Deus não edificar, em vão trabalharão todos os que estão trabalhando nela. Da mesma forma, este salmo se aplica também à nossa vida. A nossa vida é uma construção. O Senhor Jesus nos ensinou que esta é uma construção diária. Vocês se lembram que ao final do Sermão da Montanha, ele termina aquele sermão nos ensinando a respeito dos dois construtores, um edificando uma casa sobre um alicerce sólido, que é a própria palavra dele, que estava sendo ensinada ali, a palavra de Deus, e um outro que edifica a sua casa, a sua vida, em cima de um alicerce frágil, sob a areia. A nossa vida é uma construção, e algumas coisas precisam ficar claras para nós neste ensinamento de Salomão. Existem várias formas de isso acontecer na nossa vida, de edificarmos em vão. Por exemplo, nós podemos projetar coisas na nossa vida, como aquele templo estava ali projetado, dado todas as condições para construir, mas não chegar ao fim, ser uma obra inacabada. Quando olharmos para o restante dos nossos dias e eles forem muito poucos, então começaremos a olhar para trás e ver o que foi que construímos, e perceberemos muitas vezes, se não nos atentarmos para este detalhe de Deus nos ajudando na construção, se não estivermos alicerçando a nossa vida sobre este fundamento sólido, chegarmos à conclusão que a nossa história de vida é uma obra inacabada, que nós começamos e jamais conseguimos chegar até o final. Um exemplo claro disso, sem Deus estar na obra, ela é uma obra inacabada, é a própria Torre de Babel. Deus não estava de acordo com aquela construção, embora eles tenham empreendido esforços, recursos, gente, sem Deus, se tornou uma obra inacabada. Há uma outra forma também disso acontecer. Nós podemos até construir alguma coisa, trabalharmos, juntarmos, planejarmos, executarmos aqueles planos, mas no final tudo o que nós estamos produzindo servir para outro, e outro usufruir aquilo que nós, com tempo, de esforço e dedicação, fizemos durante toda a nossa vida. Podemos edificar, mas se não tivermos Deus, pode ser que a nossa construção não seja algo que nós venhamos a desfrutar. Terceira forma também, podemos até usufruir, terminarmos,
a nossa edificação, os nossos projetos, o plano da nossa vida, mas o fruto daquilo ser de um gosto tão amargo, o resultado ser tão ruim, que nós não teremos nenhuma alegria, nenhum contentamento naquilo que nós tanto pagamos um preço, que até certo ponto foi alto, de negação, de esforço, e não experimentarmos aquilo tudo. A base para isso fica claro quando nós olhamos os escritos de Salomão no livro de Eclesiastes. E eu vou ler aqui alguns versículos. Capítulo 2, verso 22 diz assim: Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. O que Salomão está chegando à conclusão aqui é que aquele esforço, sem que Deus dê àquela pessoa a condição de aproveitar aquilo lá, é um esforço vão. Sem que Deus esteja na obra que nós estamos tanto e penosamente buscando construir, o resultado daquilo será desgosto para a nossa vida. Veja mais um trecho desse pensamento de Salomão. Capítulo 5, ainda em Eclesiastes, verso 19. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Está escrito aqui. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Agora veja o primeiro versículo do capítulo seguinte, 6:1. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Vejam que quando Salomão está aqui escrevendo o Salmo, ele está pensando na realidade vista por ele e experimentada também por ele. Ter tudo, sem que Deus esteja no negócio, sem que Deus esteja nos abençoando, é inútil. É algo que não passa de vaidade. Veja o que diz o verso 1 ainda, na segunda proposição aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo que os peregrinos estavam aqui, primeiramente usando este salmo, nós podemos contextualizar aqui naquele período registrado por Neemias e Esdras, tempo da reconstrução da cidade e do templo. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles têm ali um grande trabalho a fazer, a cidade está em ruínas, os muros derribados, e aqueles que voltam, que não são muitos, mas um bom número de judeus voltam para Jerusalém, com ordem de Ciro, rei da Pérsia, para edificar aquela cidade novamente, levantar o templo e voltar ali a adoração a Deus, restabelecer o culto a Deus naquele lugar. Quando eles chegam naquela realidade de Jerusalém derribada e eles começam a reconstruir, eles percebem uma dificuldade. Por isso este salmo vem tanto a calhar a estes peregrinos, porque o texto de Neemias vai nos registrar o trabalho árduo que eles tinham. Eram poucos, eles estavam ali trabalhando duro, as famílias estavam ali se dedicando ao máximo para levantar em poucos dias os muros da cidade. Neemias registra que tanto era o trabalho pesado que eles tinham, que em uma mão eles seguravam uma pá,
e na outra uma espada, porque eles tinham que trabalhar e fazer a guarda da cidade e vigiar a cidade ao mesmo tempo. O salmista então está trazendo este texto para uma realidade daquilo que a consequência das coisas que acontecem no dia a dia. O salmista aqui está colocando Deus como o fator principal da guarda daquela cidade, e não o esforço deles de trabalharem com uma mão e guardarem a cidade com a outra, mas ele chega à conclusão de que se o Senhor não guardar a cidade, toda a vigilância de um sentinela que dormita, que fraqueja, que cochila, e normalmente os guardas noturnos têm aqueles momentos de cochilo, né? E os que assaltam esperam exatamente o momento de fraqueza, de cochilo, para atacar, para roubar. Deus não é o homem, e Ele é o guarda de Israel que não cochila e não dormita. Ele não fraqueja. Por isso, se não for o Senhor guardando a cidade, em vão o sentinela vigiará. Tudo então está aqui nas mãos do Senhor. O salmista segue então apontando mais uma aplicação disso quando ele nos ensina. Verso 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Duas coisas estranhas aqui, né? E eu ouvi isso e fazendo uma reflexão da minha própria vida, eu cheguei a essa conclusão também. Ninguém que acorda muito cedo gosta de dormir muito tarde. Você sabe que o que importa é o tempo de sono que você tem, né? Se você acostuma acordar muito cedo, mesmo que você queira dormir até tarde, você não vai conseguir, né? Então, chega uma hora que o cérebro desperta ali naquele relógio biológico, que eu sei que adolescente não tem o relógio biológico, eles desligam de alguma forma isso, né? E conseguem, né? E toca o barco, e se for uma hora, duas, segue embora. A gente mais velho, né? A gente não consegue. Quando dá aquele horário, nosso cérebro nos desperta. Por isso, nós gostamos, quando temos que acordar muito cedo, dormir cedo também. Mas veja o que o salmista vai dizer a respeito desta pessoa aqui. Ele levanta de madrugada e dorme tarde. Ou seja, ele está indo além das suas condições normais. Com qual propósito? De conseguir o pão dele. Com tanto esforço, diz aqui. Mas ele vai dizer que isso é inútil. Mesmo dedicar muito e muito mais tempo ao trabalho, se desgastar fisicamente, acordar de madrugada e trabalhar até muito tarde, sem Deus, isso é inútil. A ilustração aqui tem a ver com uma sociedade agrária, né, que era a sociedade ali do Oriente, e de certa forma os judeus também, a economia desse povo era a agricultura. Embora eles mantiveram ali o pastoreio forte da economia, depois se torna a agricultura. E aqui eles precisavam, né, precisavam trabalhar muito, contar com a graça de Deus, contar com o benefício de Deus. Eles plantavam, eles estavam ali trabalhando a terra, lançando a semente, mas a preocupação com se aquilo iria produzir o fruto, revela aqui a vida deste homem que acordava muito cedo, trabalhava até muito tarde e penosamente, né? Uma outra versão, que penosamente granjeaste, ou seja, ficou ali lutando o dia inteiro, com muito esforço para conseguir. Conselho que o salmista vai nos dar é o seguinte: aos seus amados, ele dá enquanto estes estão dormindo. A ideia de dormir aqui é descanso. A ideia de dormir aqui é de estar em paz, sabendo que fez o trabalho necessário e agora continuará esperando em Deus, e Deus fará também a sua parte. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O salmista está nos apresentando aqui
a realidade da vida de um crente que confia em Deus. Nós devemos confiar naquilo que Deus nos dará. No crescimento do nosso trabalho honesto, da nossa dedicação diária, da nossa dedicação ao trabalho, que é uma necessidade da nossa vida diária. Mas nunca devemos inverter as prioridades na nossa vida e fazermos como este, que acorda de madrugada, trabalha até tarde, significa não tem tempo para mais nada. E mesmo assim, tudo isso é inútil. Descansar na promessa de Deus nos dará então uma boa noite de sono, buscando de Deus o sustento diário, que Ele venha prosperar os nossos sonhos, fazer nascer a semente que estamos lançando, mas sempre colocando Deus como o fator principal desse crescimento e não o nosso esforço de buscarmos aquilo. E por último, então, o salmista vai nos falar a respeito de algo muito importante para aquele lugar, para aquela época. Vai falar a respeito de edificar uma família no Senhor. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O último exemplo aqui, o último quadro apresentado então pelo salmista, é uma ilustração da realidade daqueles dias. Ter filho para esta nação, para este povo, era algo muito desejado. De certa forma, para o Oriente todo, era algo muito importante. E também importante para Israel. Principalmente se nós contextualizarmos isso na retomada de Jerusalém, na reconstrução daquela cidade. Uma vez que aquela cidade estava em ruínas, a mão de obra necessária para aquilo seria grande. Muitos filhos, gente para trabalhar, homens ali, mulheres valorosas, para estarem ali atuando naquela reconstrução seria muito importante. Filhos na casa, uma casa cheia de filhos e de netos seria um reflexo ali da bênção de Deus para aquela nação. Nós vemos isso em vários momentos na Escritura, quando mulheres estéreis ali eram tidas como mulheres que tinham sido amaldiçoadas erroneamente, né? Porque elas não puderam gerar filhos. Por isso o salmista vai apontar aqui para a alegria de se construir uma família, de ter ali filhos que também estão perto, que são tementes, que participam da mesma comunhão que os seus pais. Agora imaginem se para nós, nos dias atuais, com tudo que temos, com a aposentadoria, né, o plano de saúde, tudo, ser um velho já é uma coisa difícil. Imagine naqueles dias. O exemplo que o salmista está dizendo aqui é nesse contexto, quanto a velhice nos faz carentes de filhos bondosos, filhos que queiram estar conosco. Muito mais fácil seria a velhice de alguém nesses dias se ele tivesse muitos filhos, que pudesse sustentá-lo no momento em que as suas forças já não fossem mais suficientes para que ele granjeasse o seu ganho diário, para que ele pudesse obter o seu sustento pelas próprias mãos. Ele precisaria de filhos amorosos, generosos, dando a ele ali um suporte até os últimos dias da sua vida. As viúvas sofriam nesses tempos. Na maioria das vezes elas tinham que mendigar, porque elas não tinham mais como trabalhar o suficiente para obter o sustento diário, e também não tinham filhos que pudessem dar a elas ali, o seu esposo, muitas vezes sem herdeiros. Nós lemos aquela passagem em que o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva, né, de Naim. Por quê? Porque realmente seria algo
terrível para aquela mulher ficar, já era viúva e agora sem o filho para ajudá-la a sobreviver na velhice. Embora hoje nós tenhamos a possibilidade de uma aposentadoria, um plano de saúde, continua sendo importante a companhia dos filhos, dos netos na vida da gente. Não é não, Chiquinho? Está vindo os netos, aí a vida parece que dá uma nova florescida, né? Um novo ânimo. Netos, filhos, uma família por perto, certamente é algo ainda muito desejável. Por isso o salmista está dizendo aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava. O último exemplo que ele nos dá tem a ver com um tribunal ou uma disputa, em que alguém sozinho seria muito mais fácil de ser persuadido ou obrigado a aceitar uma decisão do que alguém que chegasse cheio de flechas, cheio de filhos ali para resolver aquela parada. Imagine você, um velhinho, chegando para uma disputa com alguém querendo tomar de assalto ou tirar dele alguma vantagem. Mas chega lá, uns 6, 10 marmanjão, cheio de vigor físico, com a faca do lado, e o velhinho se torna alguém protegido. Muito mais difícil tirar alguma coisa deste. Por isso é um prêmio, uma herança. Qual é a herança aqui sendo colocada na velhice? Os filhos da mocidade. Com tudo isso, meus irmãos, o salmista está apontando para uma vida que depende dele para ser uma vida realmente frutífera. Construir uma casa, edificar algo na nossa vida sem Deus é inútil, é vão. Tentar guardar a nossa vida de circunstâncias adversas, tentar proteger, tentar impedir que algumas coisas ruins nos aconteçam, sem que Deus esteja guardando o nosso dia a dia, também é inútil. Não adianta ficar tentando fazer isso. Tentar acumular bens, levantar recursos, buscar sucesso em empreendimentos na nossa vida, sem que Deus esteja neles. Pode ser até que consigamos, mas o gosto disso no final é amargo. Nós não teremos o dom que só Deus pode dar, de usufruirmos de tudo aquilo lá, talvez por conta da falta da saúde, talvez por conta de uma desavença na família. Quantos ricos e ricos aí vivem em brigas infindas? É só você olhar para a vida daquela família Odebrecht. O que adiantou conquistarem tanto, serem poderosos, levantarem recursos, e hoje um contra o outro? Até construíram, mas não podem experimentar aquilo, e mesmo que experimentem para essa vida, como será destes sem a paz de Deus no coração, na eternidade, sem que Deus seja a paz deles para a eternidade? Algumas lições, então, ficam claras aqui para nós, e eu quero elencar 3 delas, antes de uma aplicação final. Primeira, diante disso, o salmista está nos mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. E tudo o que fizermos nessa vida, dependeremos sempre de Deus. É Ele quem possibilita que as nossas obras edificadas sejam realmente prazerosas, tragam alegria para o nosso coração. É só quando Deus está nos nossos projetos que nós encontramos satisfação naquilo, e ao final o resultado daquilo realmente é bom para nós, senão inútil, fracasso. Segunda lição é esta: que todo o esforço humano, pessoal, trabalho neste mundo, sem a graça de Deus, é inútil. Sem que Deus nos dê a condição de enxergarmos estas coisas na perspectiva da eternidade, tudo o que nós estamos fazendo será enfadonho, será desgostoso,
E o nosso cansaço, o nosso esforço não vai terminar num descanso bom, em noites abençoadas. Pior que isso, trará ainda mais dor e preocupação na nossa vida. Sem contarmos então com o favor de Deus, todos esses nossos empreendimentos, seja na família, seja no nosso trabalho, seja nos estudos, os projetos que temos, tudo isso será inútil, vão. E nós vamos colher um resultado amargo disso. Como disse Salomão, é correr atrás do vento, é perder tempo. Terceira lição, é Deus quem preserva e sustenta o seu povo. Portanto, este salmo está nos ensinando que devemos viver em total dependência de Deus. Em tudo, o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, seja em que circunstância for, devemos depender de Deus. Se o Senhor não estiver no que estamos fazendo ou estaremos fazendo ainda, será vão. Conclusão que chegamos, meus irmãos, é que este salmo nos leva para aquele ensino do Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, quando falando das aflições, das angústias, da ansiedade da vida, ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa ser o fator principal da nossa existência. Senão, tudo mais é vão, é inútil. Quero fazer aqui 2 aplicações práticas na nossa vida. Primeiro, como você tem edificado a sua vida? Edificar uma casa, guardar a cidade, comer do esforço do trabalho, criar filhos, isso tem a ver com responsabilidades, tem a ver com a vida madura de alguém. Percebam que isso é parte de uma vida madura. Alguém que constrói, alguém que protege, alguém que trabalha para obter ali o recurso diário, alguém que cria filhos. Tudo isso tem a ver com a maturidade na nossa vida. Você tem feito isso colocando Deus como o fator principal da sua existência aqui neste mundo? Ou será que você tem trabalhado como aqueles a quem Salomão se refere aqui num aspecto negativo, de que trabalham sem se atentarem para todas estas coisas? Este salmo então nos ensina a olharmos para a nossa vida e estabelecermos Deus como o princípio orientador para tudo aquilo que nós vamos construir e crescer dia após dia, com base nessa orientação. E eu digo isso para os mais jovens também. Comecem desde cedo a planejar, a buscar o entendimento de que a vida só terá um resultado de sucesso, uma vida madura, bem-sucedida, se Deus for o fator principal da sua existência aqui. Se não, falo isso para minha filha, para o Jorginho, para o Vitor, para o João, para a Késia. Vocês que estão começando a vida, o entendimento da vida de vocês, Esther, Clarice, olhem para este texto e lembrem-se, a vida só terminará bem para vocês se Deus for o fator principal da existência de vocês aqui. Construam, colocando Deus como o alvo de tudo que vocês fizerem. E digo para vocês também que já estão na vida madura, olhem para a vida de vocês, façam um autoexame, vejam se vocês não estão gastando tempo demais, esforço vão, porque perderam de vista esta direção que as Escrituras nos dão. Também, este salmo pode ser aplicado na nossa vida espiritual. Ele aponta para a graça soberana de Deus, para a graça
nesta nossa verdade espiritual, na realidade espiritual. Este salmo, de certa forma, é um resumo da graça. Pois sem o favor de Deus, nenhuma obra nossa nos daria o benefício da vida eterna. Deus, em Cristo, nos deu este benefício. Se não fora o Senhor Jesus, tudo o que nós poderíamos fazer seria vão, para obtermos o privilégio, a riqueza maior da nossa existência, que é a vida eterna ao lado do nosso Pai. Dessa forma, então, eu termino fazendo a afirmação e espero que ela fique no seu coração. Aprenda a descansar nos cuidados de Deus, pois sem o Senhor, tudo é vão. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós não percamos jamais de vista isso que Deus tem falado com a sua igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar diante de Deus mais uma vez o nosso coração nessa hora e fazermos dessa maneira uma sondagem para sabermos se não estamos caminhando numa direção oposta à vontade de Deus e se o caminho que resolvemos trilhar não tem sido um caminho tortuoso que vai nos levar para um fracasso no final, porque estamos longe da vontade de Deus. Senhor, eu coloco diante do Senhor mais uma vez a nossa vida nesse instante. Peço a Ti, Senhor Jesus, a aplicação da Tua palavra no coração dos Teus filhos e filhas. Que tenha sido realmente um momento de uma autoanálise, um tempo de autoconfrontação, de tudo o que temos feito nessa vida, se é o Senhor o fator principal de toda a nossa obra. Se não for, Senhor, nós queremos pedir aqui que o Senhor nos perdoe e que o Senhor esquadrinhe o nosso caminho, nos faça enxergar esta realidade tão importante para nós, para que a nossa vida seja realmente uma vida de sucesso. O Senhor precisa ser o fator principal dela. Dai-nos, ó Deus, o que necessitamos. Faz, ó Deus, com que a nossa vida seja uma vida próspera. Alimenta-nos, sustenta-nos, guarda-nos seguros nas Tuas mãos, e que essa edificação, ó Deus, a nossa vida, seja realmente como o Senhor Jesus nos ensinou, uma vida edificada sobre a rocha, sobre a sustentação eterna, que é a Tua preciosa palavra, lâmpada para os pés e luz para o caminho. É assim, ó Deus, que nós oramos, agradecidos em Jesus. Amém.